gente na Grande Vitória, onde quer que você esteja acompanhando a gente pela internet, acompanhando a gente pelos aplicativos, ou acompanhando a gente também pela página da rádio no Facebook, facebook.com/, Rádio Tribuna M. Eu tenho que lembrar, tenho que ficar buscando na memória aqui, que senão eu esqueço mesmo. 11h21 na Grande Vitória. Nós vamos aqui agora bater um papo, vou chamar a sua atenção muito séria, porque o assunto agora é sobre aposentadoria. Pois é, o nosso querido amigo, nosso advogado Gerson de Souza está aqui. Nós vamos falar sobre... ele vai dar dicas de como aumentar o tempo de contribuição, porque às vezes, agora nesse fogo cruzado que nós estamos tendo aí sobre tempo de aposentadoria, será que eu vou conseguir me aposentar? Será que eu não vou me aposentar? Será que estarei vivo para curtir uma aposentadoria? E pior, como será essa aposentadoria? Eu vou ter condições com o dinheiro da aposentadoria, eu terei condições de ter uma vida legal ou apenas uma sobrevida? Enfim, são tantos assuntos que, olha, daria uns 30 anos só de conversa sobre isso aí, viu, doutor? Daí para mais. E ele vai falar com a gente, olha, porque no mês de janeiro houve um aumento de quase 30% nos pedidos de aposentadoria. E em meio ao procedimento, é muito comum o contribuinte ter trabalhado durante anos, mas na hora de requerer a aposentadoria, o sistema recusar, que aliás foi uma das coisas que o senhor falou da vez passada. Deixa eu colocar a câmera para ele, porque aí eu paro de dar susto em vocês aqui. Muito bem, senhoras e senhores, esse é o Dr. Gerson Souza, que está aqui com a gente para bater um papo mais uma vez. E vamos falar sobre um assunto muito, muito importante. Espera aí. Tá, agora a minha câmera agora não quer filmar. Muito bem, assim que funciona, no momento que eu mais preciso dela. Espera aí que vai estar tudo certo. Muito bem, deixa eu puxar aqui. Bom, doutor, enquanto eu vou aprontando aqui, agora sim. Muito bem. Tá, tem hora que não dá certo mesmo não. Deu. Ok. Ufa, finalmente. Muito bem. A aposentadoria é um tempo não muito pacífico ainda. Não estou falando que tem hora que não dá certo. Desse jeito. Tem problema não, gente. É assim que funciona mesmo. Deu certo. É só torcer para não ter nenhum terremoto agora. A aposentadoria ainda não é um ponto muito pacífico para a gente falar, às vezes, porque a gente está meio que ainda não... Já está definido a que pé estão as coisas? Bom dia, Adriano, todos que acompanham essa transmissão. E é importante nos atualizar, porque a cada semana, a cada mês, há algo que muda, mas tem uma coisa que não muda: os indeferimentos. Muitas vezes, o contribuinte ele já tem o tempo de contribuição, porém no sistema existem alguns bugs, e nós vamos ensinar aqui nessa manhã como aumentar o tempo de contribuição. E de que maneira a gente pode pensar sobre isso? Como aumentar o tempo de contribuição? Existem várias formas. Vamos falar de uma primeira forma, para passarmos depois para as outras formas. Uma primeira situação que acontece muito na prática é que o contribuinte, por exemplo, trabalhou lá, a título de exemplo, seus 35 anos. Mas ao chegar na agência do INSS e fazer o requerimento da concessão da aposentadoria, benefício negado. Negado por quê? Porque no sistema interno do INSS não constam os 35 anos. Mas ele contribuiu, ele pagou os 35 anos e não consta? Sim. Por que isso? Boa pergunta. Existe o CNIS. O que é o CNIS? Cadastro Nacional de Informação Social. É o banco de dados sobre o histórico do contribuinte dentro do INSS. Então, puxando o CNIS, você consegue diagnosticar que ali tem X recolhimentos. Só que quando se verifica a carteira de trabalho, o período trabalhado é muito maior do que aquele que está no CNIS. Às vezes na falha de comunicação do sistema, mas há como resolver? Há como resolver. Por quê?
A CTPS, que é a carteira de trabalho, ela prevalece sobre o CNIS. Então, se na carteira de trabalho tem lá os 35 anos, no CNIS só tem os 30, a carteira de trabalho, ela prevalece as informações que nelas ali estão relatadas. Desculpe me ignorar. CNIS é o que mesmo? É o Cadastro Nacional de Informação Social, que inclusive você que nos ouve, você mesmo pode chegar lá na agência do INSS e falar assim, eu quero o meu CNIS. E ali você faz, então, uma vistoria de todo o seu histórico para ver se está correto ou não. Esse CNIS, ele é integrado à CTPS? Sim. Quando o contribuinte ele trabalha de várias formas, pela CTPS, como autônomo, entendi, diversas formas, a comunicação vai para o banco de dados do INSS, que é o CNIS. Só que muitas vezes há uma falha nessa comunicação. E por isso... E viva o Brasil, né? E viva o Brasil. Agora, vamos imaginar, eu tenho 26 anos de contribuição, eu acho, se não me falha a memória. Eu não tenho a menor ideia se eu com esse fogo cruzado, se eu vou me aposentar ou não. Vamos imaginar, tenho 25 anos de contribuição. Acho que é mais, mas enfim, 25 anos. Esses 25 anos de carteira assinada estão lá nesse CNIS também, ou eu vou ter que ir lá e falar assim, olha, não, coloca aí, porque... Se bem que você disse que a carteira de trabalho prevalece sobre a informação conforme do enunciado 18 do CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência. E quem não tem carteira assinada, por exemplo, de que maneira esse CNIS pode ajudar? Olha, vamos a exemplos práticos. Certo. Você pode ter uma pessoa que tem a carteira assinada regularmente, ok. Mas pode ter também a situação daquele que trabalhou, só que não teve o registro na carteira de trabalho. Existem várias formas de comprovar que houve a prestação de um trabalho, através do extrato bancário, depósito da empresa, feito mês a mês, existe prova testemunhal, existem várias formas, existe o ponto que foi batido ali na empresa. Então, uma questão que acontece na prática também é essa daí. No caso, a gente está falando de um trabalhador sem carteira assinada? Sem carteira assinada porque o patrão não assinou, mas ele trabalhou na empresa. Entendi. Isso não daria um problemão para a empresa depois se for comprovado que ele fala, trabalhei, mas eu não tive carteira assinada? Positivo. Então, o que diz a lei? Que não será negado benefício previdenciário caso a empresa tenha deixado de recolher. Entendi. Inclusive, essa situação já é uma segunda situação. Qual segunda situação? Relata que houve um vínculo de trabalho. Alguém prestou serviço para uma empresa, seja aquele que trabalha de carteira assinada, seja o autônomo que prestou serviço para uma pessoa jurídica, seja o trabalhador avulso, que é aquele que trabalha no porto, prestou serviço para a pessoa jurídica. Então, o recolhimento é ônus da empresa. Só que muitas vezes a empresa ela não repassa esse valor para o INSS. Aí chega lá no INSS, o trabalhador fala assim, olha, eu trabalhei todo esse período, mas o recolhimento não foi feito, por isso que se nega o benefício, por falta de recolhimento. Só que nesse caso, o trabalhador ele pergunta a seguinte indagação, se eu trabalhei todos esses anos e a empresa não repassou o valor, isso acontece muito, eu, trabalhador, terei que pagar? A resposta é não. Não por quê? Porque não será negado benefício previdenciário se o recolhimento é de responsabilidade da empresa. Então, deixa eu ver se eu entendi. O trabalhador está lá trabalhando, cumprindo com as suas funções, a carteira está assinada, está tudo aparentemente legalizado. Só que a empresa não repassou para o INSS o que deveria ser repassado. Isso. Com isso, não foi contabilizado o tempo de serviço desse trabalhador para que ele se aposente. Exatamente. Então, aí ele não, entre aspas, não teria direito a se aposentar se não fosse pela lei. Porque o INSS nega. O INSS nega? Ele nega. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar assim, não... Tem que recorrer administrativamente. Porque o Conselho de Recurso Administrativo, no enunciado 18, ele diz que não será negado o benefício previdenciário se a empresa deixou de recolher. O benefício previdenciário, a aposentadoria, tem que ser concedida. Agora... Depois, o INSS
que notifique a empresa para regularizar. Mas eu fico pensando, gente, mas para que tem que fazer um processo administrativo se a coisa já está, tipo, entre aspas, uma causa ganha, né? Tipo, é lei. É lei que o trabalhador precisa, aliás, ele será amparado, digamos assim. Se a carteira está Positivo. assinada, ele vai ser amparado. Se ele já vai ser amparado, eu não precisava ir lá, né? Tipo, olha, INSS, eu estou aqui, minha carteira está assinada há 35 anos, eu vim me aposentar. O INSS vai falar assim, olha, está assinada, mas a sua empresa não repassou para nós nada do seu salário, então, infelizmente, nós não vamos poder te aposentar. Ah, então tá, eu vou lá em alguém mais poderoso para mandar você me aposentar. É Aí, exatamente eu isso. estou falando a grosso modo que é para as pessoas entenderem. Aí a pessoa vai no mais poderoso e fala assim, poderoso, o INSS não quer me aposentar porque a empresa que eu trabalhei não repassou para ele a, a minha contratação, os valores mensais da minha contratação lá e não sei o que, nananã. Aí o cara vai lá no INSS e fala, aposenta o cara. Não, mas ele não contribuiu, cobra da empresa. Vai lá e manda uma carta cobrando da empresa. Aí vai lá e cobra da empresa e o trabalhador, então ele poderá se aposentar ou ele irá se aposentar? Se ele recorrer. Porque na primeira esfera ali, do INSS, isso acontece muito. O benefício ele é sempre negado. Mas aí o trabalhador, coitado, se ele não recorre para o conselho de recurso, ele aceita aquela negativa, porque não é levada a informação ao consumidor, né? E Ao contribuinte. agora, quando ele aceita essa negativa, o que geralmente é feito na sua experiência de advogado, especialista nessas áreas? Depois eu vou ler o que as pessoas estão perguntando aqui, porque eu tô muito querendo saber também. Eu já estou preocupado se eu vou me aposentar ou não. Se as pessoas que não recorrem, o que geralmente acontece? Elas tiram de seu bolso e pagam? O que tem acontecido? Olha, o que tem acontecido é que as pessoas continuam trabalhando. Elas continuam trabalhando para tentar contabilizar um tempo maior. Só que, olha só, existe uma situação muito prática para a pessoa entrar com recurso administrativo. Só que, se essa pessoa não entrou com recurso e ela descobriu posteriormente que o ônus do recolhimento entrar com uma ação judicial na Justiça Federal. E quando a Justiça Federal conceder a aposentadoria, esse contribuinte, essa pessoa, ela recebe um retroativo. Retroativo desde a data que ela entrou com o requerimento. Então, vamos supor, se ela entrou com o requerimento há 6 meses atrás. Então, aquela data lá de 6 meses atrás fixou a data de entrada do requerimento, chamado de DER, data de entrada do requerimento. É o primeiro pedido que a pessoa faz no INSS. Ali fixa a DER, que é o protocolozinho, naquela data que fica ali. Pedido foi feito pelo segurado na data tal. É a entrada que ela dá no INSS. E lá na frente, quando na Justiça Federal é concedida a aposentadoria, ela recebe todos esses atrasados com correção monetária. Ah, tá. Então o trabalhador ele não vai ficar no Não, prejuízo. não, Vai não, não. ficar... Demora quanto tempo para isso tudo resolver em média? Leva-se anos para isso ser resolvido? Olha, o ideal é ter um acompanhamento dentro do INSS por um advogado de confiança. Certo. Por que isso? INSS, após feito o primeiro requerimento pelo segurado, o INSS tem até 30 dias para dar a resposta, se concede ou se nega. É a Lei 9784, de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Mas ele não pode negar, né? Ele está É amparado. para analisar Ah, se concede ou se nega. Aí, se esses 30 dias já esperaram, cabe um mandado de segurança na Justiça Federal contra a gerência executiva do INSS. A gerência executiva vai ser notificada pelo juiz federal para dar celeridade a esse procedimento. Então, por isso que se tiver um acompanhamento bom dentro do INSS, rapidinho vem a resposta. Possivelmente vai vir negado dentro do o INSS. senhor é especialista nessa área. O senhor é um Sim, especialista nessa sim. área. Dentro da sua vivência, nesse ramo, as negativas são maiores do que as permitidas, do que as positivas, por exemplo? Lá embaixo no piso, no INSS, sim.
Mas quando recorre administrativamente para o Conselho de Recurso e bem fundamentado, aí vem as concessões dentro do âmbito administrativo. Entendi. E para julgar o recurso, o bacana é que são 30 dias também. Então são 30 dias que o Conselho de Recurso tem para analisar e julgar esse recurso. Mas se for para a esfera judicial, aí depende muito da região, pode ter uma variante de 2 a 5 anos, depende muito. Por isso a importância de ter um acompanhamento especializado, porque às vezes, por via administrativa, dentro de um ano, você já pode aí conseguir a concessão. É impressionante como o trabalhador no país é tratado sem prioridade, né? Tu contribuiu, fez tudo o que tinha que fazer e ainda assim tem essa labuta enorme para conseguir se aposentar. Bom, pelo menos nós temos pessoas como o senhor, por exemplo, que são fáceis de ter acesso e são bons de briga, né? Isso é importante. Agora, tem o nosso amigo, o Newton, ele está dizendo o seguinte aqui: olha, eu trabalhei a minha vida inteira e quando eu fui pagar o INSS para continuar pagando a contribuição, as empresas que eu trabalhei, elas não existiam, porque eram fantasmas. Então, tá subindo igual... Pera aí, gente, para de escrever. Então, eu não vou me aposentar nunca. Ele começa a ficar dando, calma, Nilton, calma. Eu não vou me aposentar nunca na vida, por mais que eu continue ainda pagando a minha contribuição no INSS. Pelo que eu entendi, a empresa que ele estava trabalhando era fantasma e tinha carteira assinada. Eu não entendi muito bem. O senhor chegou a entender essa situação dele aqui? Razoavelmente. O que ele está dizendo aqui? Acontece que o trabalhador, muitas vezes, ele presta serviço para uma empresa, mas amanhã ou depois essa empresa, ela some, ela deixa de existir. Mas ela antes, ela era uma empresa real. Sim, porque tem que ter, aqui é o macete. Entra no site da Receita Federal e vai lá, consulta CNPJ. Se você digitar o CNPJ, porque na carteira de trabalho, se a carteira foi assinada, tem o CNPJ da empresa. Certo. Então ali você digita o CNPJ, que vai aparecer o nome dos sócios, o antigo endereço, e ali você consegue, como pontapé inicial, fazer um rastreamento. Agora, o importante é que, se trabalhou de carteira assinada e está lá data de entrada e data de saída, isso basta para que no INSS consiga a aposentadoria. Mas como eu já afirmei aqui, no primeiro grau, no INSS vai dar negado. Basta recorrer administrativamente, porque lá em cima vem a concessão. Agora, peraí que agora deixa eu fazer aqui. Nesse caso do trabalhador que teve a carteira assinada, o CNPJ existia, aí de repente ele para de existir, mas esse para de existir é do nada, a empresa some, acredito que essa seja a preocupação de muitas pessoas também. A empresa, como que ela desaparece? O que acontece? São as empresas que de repente fecham, mas para a empresa fechar, ela tem que dar baixa. Então... Mas tem como rastrear os donos da empresa, né? Tem como rastrear. Você que nos assiste e quer rastrear a empresa, dá um pulinho na junta comercial, dá um pulinho na Receita Federal, lá você vai ter todos os dados para identificar para onde foi ou onde está. Porque muitas vezes, olha só o que acontece. O mesmo sócio, o que ele faz? O sócio da empresa. Eles fecham e abrem outra, com uma outra nomenclatura. Isso muitas vezes acontece também. É picaretagem, isso mesmo, né? Isso. De qualquer forma, indo na junta comercial, na Receita Federal, é possível, então, rastrear essas empresas. Uhum. Então, aqui falamos sobre duas situações que é possível aumentar o tempo de contribuição. Recapitulando, primeira situação é quando no CNIS existe um período trabalhado menor e na carteira de trabalho um período registrado maior. A carteira de trabalho prevalece sobre o CNIS. Beleza. Então, assim, você aumenta o tempo de contribuição, computando aqueles que estão na carteira de trabalho. Porque no CNIS estava menor o tempo. Quando olha a carteira... Dá para somar os dois, não, né? Os dois tempos... Não é concomitante. Ok. Uhum. E a segunda situação é a falta do recolhimento. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhou 35 anos, mas o seu empregador só recolheu 30...
na prática, ela tem 30 anos só. E como que ela vai aumentar para 35? Quando ela recorre para o Conselho de Recurso, vai ser considerado esses 5 anos que ficaram de fora, por falta de pagamento. O pessoal está perguntando aqui no caso do Newton. Como ficaria o caso do Newton? Ele não vai se aposentar no tempo que deveria, mesmo tido trabalhado quase que a vida inteira? O que ele faz no caso aqui? Ele trabalhou a vida toda e parece que ele não conseguiu, pelo INSS, continuar pagando. Como é que fica o caso dele? O que o senhor recomenda a ele? Pela pergunta, me parece que a carteira ela estava registrada, né? Pelo que ele disse aqui, sim. Se há registro na carteira, isso já é prova plena, já é suficiente para pedir no INSS a aposentadoria. Lá embaixo vai dar negado. Basta então entrar com recurso administrativo para o Conselho de Recurso e lá em cima consegue reverter a negativa. Então ele consegue reverter o quadro dele. Consegue reverter. Tá. Mesmo assim, Nil, depois você pode entrar em contato com o doutor Gerson, que ele vai te dar todos os passos, porque ele sozinho não vai conseguir fazer isso, porque não é a praia dele, não é a minha praia. Eu não conseguiria resolver isso, eu precisaria de alguém para poder saber exatamente qual caminho seguir. Isso. Aí existem várias outras formas de comprovar também, além da carteira. Tem, igual já falamos aqui, o depósito bancário, né, a transferência bancária, enfim, tem uma possibilidade também que é a prova testemunhal. Então, existem várias vertentes para se comprovar e conseguir reverter a negativa. O ônus da prova cabe ao acusado, no caso a empresa, ou não? Não, ele não trabalhou aqui. Aí, nesse caso, nem tem como, porque a carteira foi assinada. Nem tem como, porque a carteira está assinada. Certo. E a carteira, ela é prova plena, ou seja, tem a plenitude da prova, não pode ser contestado em sentido contrário. Muito bom. Agora, para os trabalhadores, estou começando a trabalhar agora, meu primeiro emprego, e eu estou preocupado, tal. Qual é a função do empregador e qual é a função do empregado quanto à contribuição para a aposentadoria? Acontece assim, é a substituição tributária. O que é isso? Quando eu sou contratado por uma empresa, há um vínculo empregatício. Nesse caso, quando o meu pagamento chega, já deve vir descontado, tanto imposto de renda como INSS. Porque a responsabilidade do recolhimento e também do repasse para o INSS é do meu empregador. Meu empregador, tem a função de assinar minha carteira e também fazer esses recolhimentos. Seja eu trabalhando de carteira assinada para a empresa, ou seja eu que sou um autônomo, mas que prestei serviço para uma empresa, através de um contrato mesmo feito no papel, também, nesse sentido, cabe à empresa que me contratou para aquele serviço fazer o recolhimento. No caso, quando a empresa está fazendo o recolhimento certinho, está tudo ok, de que forma o empregador ele acompanha isso? Tem que ir a algum lugar? Pedindo o CNIS. É o CNIS, então. Ele pode pedir o CNIS no INSS, ou até mesmo ele pode puxar o extrato previdenciário lá na Caixa Econômica Federal. Até no aplicativo. Isso que eu ia te perguntar. Você não tem como... Hoje em dia ninguém quer sair mais de casa, né? Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz fila de banco, que eu precisei de entrar na fila de um banco. Porque hoje está tudo muito... A internet, os aplicativos estão facilitando muito a vida de todo mundo, e isso tem ajudado bastante. Então, em casa, na própria casa, pelo próprio aplicativo, ele consegue acompanhar isso aí também. E tem uma outra dica também. Inclusive o CNIS. Adoro dicas, doutor. Pode dar dica à vontade, pode dar dica. O CNIS, que é pelo INSS, antigamente tinha que ir lá necessariamente, pessoalmente. Hoje, também existe uma plataforma chamada Meu INSS. Só entrar no Google e digitar Meu INSS, dá o Enter. Muito bom. Ali você consegue extrair esse CNIS. Você vai gerar um login, uma senha, e você consegue ter acesso a essas informações do banco de dados do INSS, que é o CNIS. A minha grande amiga Jaqueline, beijo gigantaço para ela. Aliás, parabéns pelo seminário, tá? Acompanhei suas postagens. Muito bacana. Ela deu um seminário belíssimo, só para mulheres. Ela é faixa preta de jiu-jitsu. Ela está dizendo o seguinte: no caso de quem trabalha por conta própria, que não tem o número de CNPJ, como é feito para estar contribuindo para que possa se aposentar? Olha, aí nós estamos diante do autônomo. O autônomo, na Previdência, é conhecido como contribuinte individual.
Como que acontece? O autônomo, o contribuinte individual, ele pode comparecer pessoalmente na agência e falar bem assim, olha, eu quero me inscrever, quero fazer uma inscrição. A partir dessa inscrição, vai ser emitido uma guia de pagamento. E assim, todos os meses, uma nova guia por mês. Só que o contribuinte individual, por exemplo, que prestou um serviço lá atrás e não recolheu, e recolhe só daqui para frente, como que consegue salvar aquele tempo lá de trás, que foi trabalhado e não foi recolhido? É o recolhimento retroativo. Nesse recolhimento retroativo, via de regra, tem exceção, mas via de regra, vai incidir juros e uma multa. Juros e uma multa. Então é importante comparecer na agência, pedir para se inscrever como contribuinte individual e informar que lá atrás foi prestado serviço como autônomo, para assim contribuir então aquele período que não foi pago. Mas há de se observar o quê? Existe um período muito lá atrás, antes de 1996. Se o período trabalhado for anterior a 1996, aí o contribuinte individual consegue pagar aquele período sem correção de juros e sem penalidade nenhuma. Então, para ele, para ter uma aposentadoria correta, tudo certo, ele vai ter que arcar com alguns custos, inclusive de juros e multa, é isso? O contribuinte Isso. é individual, não? Como é que é? Contribuinte individual. É individual. E Tá. quando recolhe o retroativo, consegue inchar o tempo de contribuição, porque vai ser considerado tudo. Ah, ok. De certa forma, ele não vai sair perdendo tanto assim também. Ele Não, vai passar um sufoco no início, mas depois, Pois é. depois ele vai ok. Agora, o Newton agora apresentou um problema diferente. Ele disse que ele perdeu a carteira de trabalho dele. Ele não tem mais a carteira de trabalho, mas conhece as pessoas e tal. Aí, no caso, cabe a testemunha, no caso, né? Sim, e uma outra dica que eu dou para o Newton, né? Newton, isso. Newton, no Ministério do Trabalho, existe lá uma documentação que substitui a carteira. Esse documento se chama RAIS. R-A-I-Z, RAIS. Basta comparecer ao Ministério do Trabalho e pedir a sua RAIS, que lá vai ter todos os dados de entrada e saída das empresas e todas as demais informações. Então, se qualquer trabalhador que tenha perdido sua carteira de trabalho, ele não precisa entrar em desespero, porque existe um rastreio de tudo dele. Sim. E ele precisa fazer o quê? Levar documentos de identidades? Pessoais, documentos pessoais. Certo. E uma outra dica que eu dou é, quem tem a carteira de trabalho, não tire aquela foto da frente. Não tirar aquela foto da Não frente? tire aquela foto da frente, porque Deixar aquele lugar sem foto? você tem a carteira e tem a foto. Ok. Você não pode remover a foto. Ah, não pode remover a foto. Sabe por quê? Ok. Ah. Existe um carimbo que pega da carteira até uma parte da foto. Sim, é E verdade. se você tirou a foto e depois colou outra foto ali, vai ficar sem um carimbo. Isso vai trazer um prejuízo muito grande, porque a carteira de trabalho não será considerada. Nossa vida, eu tenho até que olhar se a minha tem que... Não, tem a foto ainda, até porque eu nem mexo nela. Muito bom. O pessoal está querendo briga. O Geraldo está falando assim que essa entrevista também tinha que chamar aqui o gerente do INSS do Espírito Santo para explicar o porquê estão demorando para liberar as aposentadorias para quem já tem direito. Dizer que a cunhada está esperando há mais de 5 meses. Olha, o prazo é de 30 dias para o INSS dar resposta. Não deu? Entra com mandado de segurança na Justiça Federal, notificando a gerência executiva, e a ordem vai ser de 10 dias para ele dar a resposta. Geraldo, escutou? O doutor Geraldo, o doutor Geraldo. O doutor Gerson já falou até com raiva agora, até porque já tinha explicado, né? Sim. Positivo. 30, ele está esperando há 5 meses. Geraldo, se sua cunhada está esperando há 5 meses, já entra com o processo Mandado de segurança. Isso, pronto. Já E pedido arrebentou. liminar. Para poder resolver isso logo. Não tem que Positivo. esses Não tem 5 que ficar esperando. esses 5 meses é porque eles são acomodados mesmo, né? Isso. Então não deixa acomodar, não. Se já tem 5 meses que sua cunhada está esperando, processo de mandado de segurança. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Pronto, já vai resolver. E é rapidinho que resolve. Ó, isso é bom, né? Quando a gente E tem muitas vezes também... essas respostas rapidinho que resolve, é uma coisa boa demais de ouvir. Sim, e às vezes é possível resolver sem mandado de segurança. Aqui uma dica. Quem é quem?
Basta digitar lá no Google INSS quem é quem. Vai aparecer um roteiro, organograma do INSS. E tem as supervisões que estão acima. Gerência de concessão de benefício, financeiro, enfim. É uma estrutura muito grande. E lá tem o nome das gerências, os gerentes, o contato e os e-mails. Tem lá quem é quem, cada um. E a depender de cada situação, se você mandar um e-mail para aquela gerência ali certa, correta, depende de cada caso, tem que olhar cada caso prático. Aham. Mas olhando ali e enviando para o e-mail certo, muitas vezes, porque eles não querem burocracia, eles não querem responder ao mandado de segurança. Então, muitas vezes ali acontece, nem sempre, mas alguns casos de até 48 horas de estrancar o benefício. Eles não querem o mandado de segurança por quê? O que isso implica em quê? É porque quando entra com mandado de segurança, a autoridade coatora, ou seja, quem vai responder é o gerente executivo do INSS. Então, o juiz manda notificar o gerente para ele dar explicação por que da demora. E a partir dessa resposta, o que o juiz faz? Manda o gerente obedecer a lei 9784 de 99, porque essa lei diz que o prazo é de 30 dias. E tem outro esquema também. Se não quiser entrar com mandado de segurança, se já passou os 30 dias, isso configura o quê? Negativa tácita. Negativa tácita é aquela que não foi falada expressamente, não foi por escrito. Uhum. Então, a perda do prazo pela administração pública configura negativa tácita. Então, a pessoa pode aguardar ali a resposta, ou se ela quiser, como houve essa negativa tácita que não foi expressa, é uma negativa subentendida. Poderá entrar direto com ação judicial, porque só pode entrar com ação judicial após a negativa do INSS. Aí tem gente que fala bem assim, eu vou dar entrada hoje, vou esperar a negativa expressa vir, que é aquela por escrito, só que aí fica 1 ano ou 2 e nunca entra com ação judicial. Mas se expirou aqueles 30 dias, houve uma negativa subentendida, negativa tácita. Se em 30 dias não tiver a negativa expressa, é uma negativa tácita. Negativa tácita. Muito bom. Aí já dá para... Aí é o pedido de mandado de segurança, não? Não, é uma ação de concessão de benefício. É uma até dica, né, para os nós advogados, porque muitos pensam assim, há situações que administrativamente você consegue resolver. Outras você só resolve na Justiça Federal. Mas para entrar na Justiça Federal, tem que antes passar pelo INSS e ter a negativa. Aí o advogado protocola e fica aguardando lá 1 ano ou 2 a negativa, e ela nunca sai. Mas se passou os 30 dias, isso é negativa tácita. E havendo negativa tácita, que é aquela subentendida, em tese, pode entrar com ação judicial. Muito bom, muito bom. Ele tá falando que anda muito injuriado com isso. Muito bom. Muito bem. Gente, olha só, o assunto como eu falei, o assunto ele rende pano para manga, porque as pessoas estão querendo confrontar aqui, quer trazer gerente do INSS, quer trazer presidente da República. E existe outras dicas para aumentar o tempo de contribuição também. Uma outra dica. Então, além daquela que a CTPS prevalece sobre o CNIS, porque no CNIS tem pouco tempo, por isso que é negado. Mas você mostra a CTPS e recorre lá para o Conselho de Recurso, você consegue aumentar o tempo. Segunda situação, falta do recolhimento da empresa para o INSS. Você consegue... Inclusive, isso é uma realidade, constante. Acontece muito. Aí, nessa segunda situação da falta do recolhimento, você pode também recorrer e reverter lá em cima. A terceira situação é do contribuinte individual, o autônomo, conforme a nossa colega bem perguntou. Jaqueline. Consegue recolher para trás, e quando você recolhe para trás, esse tempo vai ser computado. Você consegue, então, inchar o tempo, quem sabe se aposentar, né? Até hoje, quem sabe. Nossa Senhora, imagina. Então, por enquanto, essas 3 dicas. Mas agora, falando de uma quarta dica, né? Devemos pensar no seguinte, para entender essa quarta dica. O tempo que o trabalhador ele trabalha, seja como autônomo, carteira assinada, enfim, é chamado de tempo comum. Mas, porém, o trabalhador que exerce uma atividade exposto a agentes nocivos à sua saúde, que é a chamada insalubridade,
que é insalubre, ruído, trabalho em obra, frentista de posto de gasolina por causa daquele odor, Aham. dentista, médico, enfermeiro, várias pessoas. Ou se ele trabalha exposto ao perigo, que é periculosidade, perigo de vida, no caso do escolta armada, vigilante, agente penitenciário e vários outros. Então, trabalho exercido com insalubridade ou periculosidade é chamado de tempo especial. Tempo especial. Então, imagina que a pessoa tem tempo mesclado. Tem um pouco do tempo comum e tem um pouco do tempo especial. Nesse caso, 10 mais 10, 20 anos. Mas olha só o macete. Esse tempo aqui especial, você consegue converter ele para tempo comum. E nessa conversão desse tempo aqui especial para o comum, o homem ganha um plus no tempo de 40% a mais. E a mulher ganha um plus de 20% a mais. Então, esse tempo aqui... O homem ganha mais, então, nesse caso, desse plus de tempo? Isso. Interessante. Então, se o tempo especial ele é de 10 anos e você converte para tempo comum, ele vai, no caso do homem, para 14 anos. Certo. Aí fica 14, fruto da conversão, mais 10 do outro tempo comum. Então, você junta 14 mais 10. Aí nesse caso, dá para juntar, não é concomitante, não. Dá para juntar. Muito bom isso. E como é feito isso? A partir de que... Quais são os primeiros passos para fazer isso? Ele por si, ele consegue entrar? É sempre bom manter um advogado ali por perto, né? É sempre bom ter alguém de confiança, um advogado, um especialista que você conhece. Por quê? Porque é uma burocracia muito grande dentro das agências. Infelizmente, há essa burocracia. O Geraldo está agradecendo sobre o fato dos 5 meses lá. Ele está pedindo para que você deixe seu telefone, Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o contato dele. Tem Facebook também, tem Facebook. Nós vamos deixar o contato do Facebook dele aqui na nossa página. E as pessoas podem entrar em contato diretamente. O senhor responde todas as mensagens do Facebook. E todas as semanas há dicas no Facebook que eu lá deixo sobre aposentadoria, como recolher atrasados, enfim, várias dicas semanalmente lá. Muito bom. Sempre levando informação para o povo. Muito bom. A gente não vai deixar o telefone para que evite ficar tocando o tempo todo e às vezes o doutor não vai poder atender as ligações porque vai estar em audiência. Então, pelo Facebook, a mensagem fica lá e quando ele terminar, quando ele tiver o tempo disponível, ele vai responder como ele já mesmo disse. Ele responde todas as mensagens, além de dicas também na própria página no Facebook, no perfil do Dr. Gerson também. Geraldo, fica tranquilo que o seu caso vai ser resolvido, aliás, da sua cunhada vai ser resolvido. Se em 30 dias não deu a resposta, já pode entrar com recurso lá para... Já pode tocar o barco. Já pode tocar o barco. Já tem 5 meses, então, quer dizer, já esperou mais do que o suficiente. Muito bom. Doutor Gerson, mais uma vez, muito obrigado. Compartilhem o vídeo também, para as pessoas entrarem em contato, para saberem também o que fazer, porque, obviamente... Tem muita gente nesta mesma situação e que poderia, e nem sabia que tinha essa resposta. Então eu posso fazer isso? Estou esperando há 1 ano. Tem gente que está esperando há mais tempo para ter o benefício da aposentadoria e foi negado e não sabe por quê. E isso é muito importante. Essas informações são imprescindíveis. Doutor Gerson, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Hoje foi esclarecedor. O pessoal está querendo sangue aqui, mas é normal, né? Muito bom, eu gostei também. Espero que vocês em casa também tenham aproveitado as informações do Dr. Gerson. Entre em contato com ele pela página no Facebook, Dr. Gerson de Souza, né? Está diferente? Gerson de Souza. Ok. Entre em contato com ele também para que vocês possam tirar suas dúvidas, porque... obviamente, nós não teremos tempo hábil aqui no rádio para a gente falar sobre isso aí, mas teremos outras oportunidades, obviamente, que o assunto ele rende muito pano para manga. O Newton também está agradecendo, muito obrigado, Newton. Jaqueline, beijo gigante para você, mais uma vez, parabéns pelo belíssimo seminário. Manda um abração para as meninas lá também que fizeram um espetáculo, um showzaço de seminário, muito bom mesmo. Doutor Gerson, muito obrigado mais uma vez pela presença. Beleza.
E lembrando que temos um vídeo do dia 27, né, do mês passado, 27 de maio. Sim, o Dr. Gerson esteve aqui no dia 27 também falando sobre isso também, algo assim, né? Qual foi Falando o sobre tema? como que o desempregado consegue chegar na aposentadoria. Exato. A exemplo do doméstico, da doméstica, mas existem outros também que podem usar aquele mesmo critério. Exatamente. Muito bom. E tem lá as dicas também do Dr. Gerson aqui na nossa página também, pode comentar lá também. E esse é outra contribuição do Dr. Gerson aqui no nosso programa, e a gente agradece muito. E, obviamente, dentro das possibilidades, ele voltará aqui também com novas dicas também, porque precisamos disso. Dr. Gerson, muito obrigado mais uma vez pela presença. Foi um prazer e que dê tudo certo, né? É verdade. Afinal de tanta burocracia que está aí, mas levando conhecimento ao povo, sim, aí então começa a mudança. É um verdade, prazer. É verdade. Quando temos pessoas boas de briga igual o senhor, aí a coisa fica mais fácil. É. Muito bom. Gente, agora peraí que eu vou jogar a imagem aqui. Se eu não conseguir, se eu não derrubar, muito bem, não derrubei. Mas também não vou ficar dando muito vacilo, porque hoje eu tô igual um elefante numa casa de louça, né? Derrubando tudo. Eu vou fazer um intervalo comercial, tá bom, gente, amiga? Aí eu vou voltar com muito mais aqui na nossa página, voltar aqui no nosso programa aqui. Você fica por aí, porque tem coisa boa, muito boa, até às 13 horas. Continue